Olá! Hoje nós vamos ver como fazer essa capa para cabide, que além de bonita, é também muito útil. A gente vai escolher os tecidos de acordo com o gosto de quem vai receber o presente, mesmo que sejamos nós mesmas. Podemos escolher cor-de-rosa, mais românticos, amarelos mais campestres, lilazes, na cor que quisermos, ou apenas num estilo determinado e combinando várias cores entre si. Eu escolhi tecidos de fundo mais claro, de fundo médio, fundo um pouco mais vivo. E podemos escolher também estampas que sejam florais ou listradas de bolinha, por exemplo. E a gente pode utilizar também as sobrinhas dos patchworks que nós fazemos. Por exemplo, se fazemos uma almofada, já temos costurado um bloquinho, a sobra nós vamos utilizar. Depois de escolhidos os tecidos, nós vamos cortar quadrados, retângulos, separar os pedaços que temos e cortar umas faixas ou alguns quadrados de alguns outros tecidos. E aí colocamos sobre a placa de corte ou sobre a mesa, já tomando cuidado de fazer com que os tecidos claros sejam separados por tecidos médios ou tecidos escuros. Não podemos esquecer também de distanciar as estampas, como os xadrezes, por exemplo, não vamos colocar um perto do outro. Uma vez que a gente escolheu, damos uma olhadinha de longe sempre para conferir se é aquilo mesmo, se o resultado nos agrada. É uma boa ideia tirar fotos para verificar se realmente a gente está gostando daquilo que a gente vê. Às vezes só com o olhar a gente não percebe, tirando uma foto nós conseguimos ver mais claramente. Depois disso nós vamos então deixar as partes com ângulo reto em todos os lados. Então quadrados ou retângulos não importa, refilamos para que os ângulos fiquem bem certinhos e assim a gente consiga que o trabalho fique bem plano no final. Depois que eu refilei o quadrado, sem me preocupar com a medida dele, eu vou costurar uma faixa em um dos lados, também sem refilar e sem me preocupar com a medida. Uma vez costurado, a gente passa ferro e vamos dirigindo a costura sempre para o último que a gente costurou. E aí vamos refilar para que fique então acompanhando ali a lateralzinha do quadrado, é a minha referência, e eu vou usá-la como base para cortar a faixinha que foi costurada a ele. Refilo dos dois lados, e aí tendo em mente a ideia que eu determinei anteriormente, inclusive podemos fotografar para guardar essa ideia e não nos esquecermos então do posicionamento que achamos que seria o ideal. E aí, recorrendo à foto, nós vamos então nos lembrar do caminho a seguir. Agora, então, vou costurar esta nova faixa no lado de cima aqui da primeira costura, do primeiro bloquinho que eu costurei. Lembrando que a gente pode refilar, mas também podemos fazer alguma diminuição. Se de repente eu achar que ficou uma faixa muito larga, eu posso refilá-la um pouco e guardar, inclusive, essa sobrinha nova para um próximo trabalho. E assim nós vamos fazendo em todo o entorno, sempre refilando, deixando retinho, olhando a posição das linhas horizontais da régua em relação às costuras anteriores que foram feitas, e assim o trabalho vai ficando bem reto, bem certinho. Vou costurar agora as próximas faixas ou quadrados, e quando eu encontrar uma parte que eu acho que não vou colocar uma faixa inteira, eu posso costurá-la antes a uma outra parte antes de unir ao bloco que eu já estou construindo. Como aqui, por exemplo, ao invés de costurar uma faixa inteira, eu vou costurar este retângulo nesta outra parte cor-de-rosa mais intensa, vou refilar para transformá-los em uma faixa e aí sim vou costurar no bloco que eu estou construindo, que eu já comecei a construir. Nessa hora, nós podemos inclusive ver o posicionamento, porque não há necessidade que essas costuras coincidam.
Então, eu posso colocar um pouco mais para cima, refilar em cima e embaixo, ou refilar só embaixo, e assim por diante. Eu posso construir blocos separados e depois uni-los entre si. Blocos construídos dessa forma, assim, sem nenhuma pré-determinação, sem um desenho pré-estabelecido, como os blocos Nine Pet, Shiny Dash, por exemplo. Nós não temos ideia de construir um bloco com um desenho, mas sim, não deixa de ser um bloco. Então, podemos construir blocos separados e ir unindo depois. Por isso que nós, inclusive, podemos aproveitar os restinhos que nós temos, as sobras que nós temos de blocos já costurados. Vamos seguindo então desta forma, sempre olhando para ver se a estampa nos agrada. Podemos incluir quadradinhos bordados, por exemplo, podemos aplicar rendas entre as costuras, podemos colocar cianinha, podemos inclusive bordar sobre as costuras, como na técnica do Crazy Quilt. Vai ficar lindo. E se a gente for presentear a mamãe, com certeza a mamãe merece. Seguimos então costurando e prestando atenção no modelo que teremos, porque eu não preciso necessariamente construir um retângulo. Eu posso, na parte de cima, onde vai ficar a parte arredondada, que é a parte mais larga do cabide, eu posso costurar um retângulo só no centro e deixar a lateral livre, um pouquinho menor, para assim então não desperdiçar o tecido. Mas mesmo que eu costurar um retângulo inteiro, o que eu retirar eu vou poder utilizar depois. E se no meio do caminho eu achar que eu posso inverter, também posso. Eu vou daqui a pouquinho ensinar como fazer o molde do cabide, então não se preocupe, porque isso também nós vamos ver como fazer. Aqui, por exemplo, eu vou usar o retângulo só na parte central. É a isso que eu me referia com não haver desperdício. Então, vou colocar essa faixinha na parte superior só na parte central e seguir costurando para poder, então, terminar a parte frontal do nosso cabide. Assim, eu fiz esse trabalho só na frente e na parte de trás e nas duas partes do forro, porque nós temos um forro que tem uma utilidade, como nós já vamos ver. Eu usei tecidos xadrezes, mas pode ser qualquer uma estampa, pode ser um tecido liso, por exemplo. Mas se você quiser, claro, você pode fazer esse trabalho tanto na frente quanto na parte de trás. Aqui eu vou costurar só em uma parte, refilar e seguir com a construção do que será a parte frontal da minha capinha para cabide. É um trabalho muito gostoso. Esse trabalho, inclusive, vai ficar também lá no meu curso de enxoval, inclusive com uma sugestão de bordado bem bacana para as meninas, que vão poder colocar um bordadinho na parte frontal, um bordadinho floral, ou até, quem sabe, a inicial da mamãe. Ela ia gostar bastante, vocês não acham? Além de ser um trabalho bonito, personalizado e com a letrinha do nome dela, incrível. Aqui nós vamos então medindo, utilizando uma parte que eu já tinha anteriormente, verificamos se é suficiente, cortamos a sobra, construímos então o que a gente poderia chamar de um outro bloco e aí depois unir esta parte na parte que já está construída. Aqui eu imaginei que vai ser desta forma, vou então refilar e terminar a construção. É muito gostoso fazer isso, é uma tarde que a gente passa bem descansada, sem se preocupar com medidas, apenas fazendo essa parte que eu acho muito prazerosa, que é a combinação dos tecidos. Imaginar um tecidinho aqui, outro tecidinho ali, e de repente, se eu não gostar, eu posso desmanchar e fazer de novo.
sem me preocupar com costurinhas que tem que ficar se encontrando muito certinha. É muito gostoso e é um treino muito bom também para o nosso visual, para a nossa parte criativa e para a parte visual, a combinação dos tecidos, a combinação das cores, tudo isso que é muito importante numa composição que fique interessante. Esse tipo de técnica é um treino, então, para isso. Aqui eu vou cortar uma faixinha, procurei um tecido que eu achava que ficava bacana primeiro, então uma vez que eu me decidi, eu vou cortar a faixinha na mesma largura do trabalhinho que eu comecei a fazer ali, que já foi recortado de uma sobra de trabalho. Vou unir, transformando numa faixa, e aí costurar ao que eu estou chamando de bloco inicial. É bem gostoso, bem prazeroso, para iniciantes inclusive, porque uma vez que a gente não trabalha com medidas, a gente não tem tanta preocupação. Eu imagino as mamães que gostam de lilás, por exemplo, ou de azul, ou verde, amarelo. Nossa, eu sou apaixonada por amarelo. Acho que vou fazer alguns amarelos também. E é um trabalho que pode sim ser masculino também, viu? Porque você pode trabalhar com tecidos xadrezes masculino, com sobras de jeans, por exemplo. O cabide encapado desta forma, ele segura aqueles tecidos que geralmente a gente coloca pendurados e eles escorregam do cabide, como é o caso de seda, por exemplo. Então, aquelas camisas mais finas ou mesmo um hobby, ele vai prender melhor no cabide. Também já vou dizer que nós vamos colocar um bolso na parte interna com a intenção de colocar um sachê com perfume. Então, também vale a pena perfumar o armário do papai ou do filhão, não é verdade? Aqui eu já estou contente e satisfeita com o meu trabalho final, que já está pronto e já devidamente passado. Posso prolongar a parte de baixo aqui do meu molde até onde eu desejar, porque essa capa de cabide ela não tem um tamanho padrão. Então, uma vez que eu fiz o molde, eu posso fazer a parte de baixo maior ou menor. Eu apenas vou colocar ali a minha reguinha, apoiar o molde. Como eu estou usando aqui um papel freezer, eu fiz com que ele ficasse aderido, mas se for outro papel, basta alfinetar. Eu vou cortar com 1 centímetro de sobra em toda a volta, então para isso eu posso ir riscando com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, 1 centímetro além ali do contorno do meu molde. E aí depois eu recorto, porque essa será então a minha margem de costura. Essa linha ao redor do molde é exatamente onde vai ficar a minha costura. Vou recortar então, e vale então a pena lembrar que se o seu papel não é o papel freezer, você pode colocar alfinetinhos para que eles fiquem devidamente estabilizados. O papel freezer é esse papel que cola com a ajuda de um ferro, descola, cola novamente, então é o molde que eu vou guardar para usar em outras ocasiões. Uma vez que eu recortei, eu corto então a parte traseira do meu cabide, da minha capinha do cabide, que aqui no caso eu vou fazer com tecido xadrez. E vou recortar também mais 2 vezes num mesmo tecido ou em outro tecido para fazer o forro. O forro não tem necessidade de ser o mesmo tecido, desde que combine. Agora então nós vamos fazer o bolso. Eu tenho aqui a medida de 12 por 26 centímetros e eu vou fazer uma costurinha unindo as 2 extremidades. Uma vez que eu fiz essa costura, eu vou deslizar um pouquinho, fazendo com que ela fique a 1,5 centímetro
ali da dobrinha superior. E aí, então, eu vou fazer uma costura nas laterais do bolso e esse deslize que eu fiz nessa costura já vai fazer com que o meu bolso fique mais estruturadinho. Faço, então, as costuras laterais na parte de cima e na parte de baixo, no que será a lateral do bolso. Abro um trechinho na lateral para desvirar para o direito. Passamos a ferro e eu já aproveitei para fazer um vinco tanto na parte traseira quanto no bolso. Dessa forma, ao fazer coincidir os vincos, eu já tenho o meu bolso centralizado e também no esquadro perfeito. Tenho que deixar ali na parte de baixo pelo menos 2 centímetros, que é para que a gente tenha liberdade de fazer a montagem, que inclusive é feita com aplicação de bordado inglês. Pode ser renda também, ou um crochê, quem sabe. Vou costurar o bolso então nas 2 laterais e na parte do fundo e já estamos prontas para seguir com a montagem da nossa capinha. Agora nós vamos unir as 2 partes do forro e vamos unir as 2 partes externas também, a parte frontal e a parte traseira da parte que será externa da minha capinha. Aqui na parte de cima eu vou fazer uma abertura que é para poder introduzir o cabo, aquela alça, né, a parte metálica. Vou mostrar numa parte menor que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, eu vou dobrar a minha capa ao meio para achar o centro bem certinho ali da parte de cima. Vou abrir a costura ao meio e marcar onde eu vou fazer uma costura, uma nova costura. Eu não vou descosturar por enquanto essa costura que foi feita nessa parte arredondada, foi feita inteira, normalmente todo o entorno. Então, eu simplesmente abro a costura e com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica ou até da placa de corte, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado a partir do centro. Então, eu tenho aqui um retângulozinho de 2 centímetros. 1 centímetro na vertical a cada lado do vinco central e também paralelo à costura que foi feita. Posso fazer essa costura à máquina ou à mão. A mão é mais simples. A máquina, como é uma região curva, nós temos um pouquinho mais de trabalho, mas é perfeitamente possível. Então, olhem como ficou, vai ficar uma costura, um retângulo, ladeando a costura que foi feita anteriormente, prendendo ali as costuras para que elas não desfiem quando eu abrir e, ao mesmo tempo, prendendo também as margens de costura para que elas fiquem abertas na hora da gente colocar o cabide, a alcinha do cabide ali dentro. Isso é feito tanto na parte externa quanto na parte do forro do cabide. Como eu falei, aqui é só uma amostra, mas o procedimento é o mesmo. Depois de costurado, com um descosturador, nós abrimos a costura que foi a primeira que foi feita no entorno, né? E temos então a nossa, preparado ali a nossa abertura que vai ficar firme no lugar. Depois de colocado o forro dentro da parte externa, nós podemos inclusive fazer um caseado prendendo as 2 partes juntas. Agora nós vamos pregar o nosso bordado inglês e o bordado inglês ele vem com essa parte de cima dele em curvas, né? Em pequenos V's. A gente pode cortar, então, com a ajuda de uma tesoura para que fique reto. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Ou podemos colocar sobre a placa de corte e cortar com o cortador e uma régua também. Como eu vou pregar no forro, eu vou fazer com que a parte do avesso do meu bordado fique encostado ao forro.
se eu for pregar, tanto faz fazer essa parte pregando em uma ou em outra. Então, temos que tomar cuidado porque o bordado inglês ou as rendas, elas têm avesso e direito. Então, o avesso sempre fica encostado no forro e o direito sempre fica encostado no que vai ser o direito do trabalho. Como eu estou pregando no forro, eu vou pregar o avesso dela encostadinha no forro. E vou fazendo preguinhas em todo o entorno. Começo ali próximo da região da costura lateral e vou fazendo a intervalos regulares as preguinhas e já costurando a máquina. Um detalhe, nós podemos cortar esse entorno com uma tesoura de picote ou podemos fazer piques nas partes côncavas para que não fique repuxado no final. Agora nós vamos alinhar as costuras laterais, colocando o forro bem certinho com o direito, alinhando ali mesmo pelas costuras laterais, prendendo com alfinete, colocando o babadinho, né, da renda do bordado inglês bem certinho e vamos fazer uma nova costura. Eu gosto de fazer essas duas etapas porque eu acho que é um trabalho mais tranquilo. Nessa hora, vale verificar também se os dois estão do mesmo tamanho. Então, quando alfinetamos, nós já verificamos a circunferência total de ambos para que fique bem certinho. Se for o caso, ainda dá para fazer uma entrada ou soltar um pouquinho a costura. Aqui a gente vai ver como fazer o molde. Então, eu peguei o papel freezer, coloquei a régua ali a 5 centímetros da borda e vou fazer um traço ao redor do cabide. Nós não precisamos nos preocupar com margem de costura na parte de cima, mas nas laterais sim. Então, eu deixo 1,5 centímetros para cada lado, porque além da minha margem de costura, eu tenho ainda uma certa folga, porque o trabalho não pode ficar muito justo ao cabide. Mas 1,5 centímetros de margem para cada lado, na lateral apenas, está muito bem. Aqui os 5 centímetros serve para que a gente tenha uma margem bem bacana para colocar o bolso lá no forro. Se nós fazemos um tamanho muito exato, não fica suficiente, né? Não fica... o cabide pode aparecer, ele não vai tampar completamente. Então, para ter uma margem boa para costura, para os acabamentos e para colocar o forro, nós vamos deixar 5 centímetros. Agora eu vou baixar um pouco. Essa então vai ser a nossa marcação lateral para poder fazer o desenho bem certinho. Então, vou colocar a minha régua ali bem perpendicular à base e fazer um traço reto na marcação de 1,5 centímetro que sobrou ali na lateral do meu cabide. Então, vou completar agora o risco. A parte de cima está justa no desenho, mas ela tem uma sobra depois, porque uma vez que eu faça a costura, ela vai se encaixar perfeitamente. E eu preciso me preocupar apenas com a margem de costura na lateral, que é então de 1,5 centímetro. Feito o arredondado, eu vou recortar o molde e lembrando que este molde é onde eu vou riscar o tecido. Eu vou costurar com margem de costura. Nós vamos colocar esse molde sobre o tecido, riscar, recortar e aí colocar margem de costura para dentro de 0,75. O molde é muito fácil de fazer e pode ser feito para qualquer modelo de cabide.